explicação. A gente muda a teoria, a gente não tem tradição. A gente já foi cabeludo, a gente já cantou em coral. A gente agora é barrigudo, mas até que a gente não tá mal. A gente já salvou pinguço, a gente já salvou ateu. A gente já pregou pra crente, mas ele não se converteu. A gente confundiu o diabo, a gente já tocou horror. A gente já pagou o preço, a gente sabe o que é o amor. É que a gente serve a Deus, é que a gente serve a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um para... Ai, meu Deus. Independente do seu credo, cor ou raça, você não poder fazer certo tipo de coisa, eu acho isso uma idiotice. E não é porque eu vou ser crente aqui hoje, se eu quiser fazer uma tatuagem eu não posso fazer, porque isso tá errado. Eu não estou aqui para seguir o meu achismo, as coisas que eu acho interessantes. Eu estou aqui para seguir a Bíblia. A Bíblia condena. Olha, eu respeito muito a crença de cada pessoa, eu não, acho que eu não sou ninguém para julgar nada, mas eu acho que é um pouco exagero e até um pouco de ignorância a pessoa falar que eu vou pro inferno porque eu tenho tatuagem. Talvez a pessoa faça e vá pro inferno. Eu não vou falar um negócio desse, porque a Bíblia não me diz isso. Porque a tatuagem, pra mim, ela é uma vaidade. Ela é simplesmente uma vaidade. Você vai para São Paulo, eu ando de metrô, eu acho espetacular. Porque aí eu sento lá, senta uma senhora de 80 anos do meu lado e ela não tá nem aí se eu tenho tatuagem ou não. É isso aí, galera, estamos no ar com o Kesna TV e hoje o programa é inédito. O programa hoje é inédito, o X da questão de hoje é um dos melhores temas que a gente fez. É isso aí, eu tô falando dela, nada mais, nada menos que tatuagem. É isso aí. O que é tatuagem pra você? Você faria uma tatuagem? Tatuagem é pecado? Véi, não sai daí que o programa hoje tá demais, tá muito louco, é o melhor, é inédito. Com vocês, X da questão, tatuagem. Vamos que vamos. Tatuagem virou minha vida, né? Praticamente eu vivo disso, o trabalho que eu tenho. Então é tudo, né, pra mim. A tatuagem pra mim é uma forma de expressão. Você marca o seu corpo e através disso você passa uma mensagem sem palavras. Tatuagem é expressão, né? Nada mais é do que você expressar aquilo que você está vivendo em forma de um desenho, em forma de uma escrita, de algo. Eu vejo como uma arte, uma expressão artística na pele. Eu me identifico com, digamos, esse estilo e eu acho que é uma arte. Uma arte. Tatuagem pra mim é um estilo de vida. A pessoa, a partir do momento que ela... Não sei falar das pequenininhas, né? Mas a partir do momento que ela faz as tatuagens maiores e que ficam mais aparentes, ela tá se comprometendo a seguir isso de alguma forma, porque pode acontecer de ter preconceito, então a pessoa tem que estar preparada para isso. E além de ser esse estilo de vida, para mim é uma exteriorização de quem a gente é, né? Eu acho que quem faz um desenho ou uma frase no seu corpo tá colocando para fora alguma coisa que sente ou que é realmente. Às vezes, eu acho harmonioso com o corpo algumas tatuagens, eu acho bonito alguns desenhos, pessoalmente, alguns desenhos, humanamente falando, eu acho alguns desenhos bonitos no corpo, outros eu acho horríveis, uns desenhos, uns disparates, tipo dragão, tipo caveira, não sei ainda o significado para aquilo. Alguns eu acho interessante. Para mim, tatuagem é a expressão de uma cultura, e só isso. É a expressão de valores, da maneira como que a gente percebe o mundo. Eu acho que a tatuagem é uma fuga de sistema pessoal, sabe? É seu direito de mostrar como você é por dentro, talvez aqui por fora não te entende, tá ligado? Assim, se você tem
alguma ideia, algum ideal fixo, você cravar isso na pele, passar por esse rito de passagem, sentir a dor, saber que os olhares talvez não vai ser o mesmo, mas para você provar que aquilo lá é seu, saca? Eu acho que isso é um desafio do sistema. E é um lance milenar, né? A tatuagem, ela tá aí há mais de 5 mil anos, velho. Feito por guerreiro, feito para marcar cada tipo de pessoa. Então, a tatuagem, ela nada mais é do que isso, cara. É você gritar pra fora o que talvez você é por dentro, tá ligado? E marcar aquilo lá numa convicção. Você tatuar aquilo pra falar que vai ficar cravado na sua pele o resto da vida. E era aquilo lá mesmo. Você formar uma ideia, por exemplo, gente tatua o nome de pai e mãe, saca? Tatuar aquilo lá, eu vou tatuar o nome da minha mãe aqui. Então minha mãe vai ser minha mãe e eu vou estar gritando pro mundo isso aí, que na minha pele que é isso. Como ideal de cristão, ou ideal de alguém satanista que tatua uma cruz de cabeça pra baixo. Nada mais ela tá gritando pro mundo de fora aqui, ó. Vocês podem me ver, que eu sou isso aqui mesmo. Eu não tenho máscara, eu sou isso. Tatuagem pra mim não é pecado, até porque eu não sou religiosa. Mas eu acho assim que a religião ela tem que procurar tratar de questões mais profundas, que não uma coisa tão superficial quanto tatuagem. Se você julgar uma pessoa pela tatuagem, é o mesmo que você julgar ela pelo tamanho do cabelo, pela roupa que ela usa, né? Nós precisamos contextualizar o termo tatuagem dentro do mundo cristão. Porque se você pegar Levíticos 19, 28, que é o texto base sobre tatuagem hoje, fala sobre que nós não devemos tatuar em hipótese alguma. Mas o interessante é que você precisa pegar um texto sem contexto, ele é pretexto. Eu preciso pegar todo o contexto bíblico. O interessante é que o versículo, que todo o capítulo 19, o livro de Levítico, fala sobre você não comer carne de porco também. Então por que se você não pode fazer uma tatuagem com base nesse versículo, você já pode comer carne de porco? Na igreja eu acho o seguinte, eu sou cristão e eu acho que não vai para o inferno a pessoa que tem tatuagem, que eu acho que vale o coração. Eu acho que a igreja ela tem que olhar o coração da pessoa. Acho que a aparência não quer dizer nada. Eu já conheço pastores tatuados e assim, eu acho que não vai para o inferno, não por causa disso. Olha, eu respeito muito a crença de cada pessoa, acho que eu não sou ninguém para julgar nada, mas eu acho que é um pouco exagero e até um pouco de ignorância a pessoa falar que eu vou pro inferno porque eu tenho tatuagem. Não vejo muito sentido nisso, entendeu? Eu acho que, sei lá, não vou pro inferno porque eu tenho tatuagem, eu vou pro inferno se eu for uma pessoa ruim, se eu fizer maldade, se eu negar ajuda, se eu puder ajudar. E não porque eu tenho um desenho ou uma frase na minha pele. Acho estranho. Biblicamente, a Bíblia ela condena, ela, na verdade, em Levítico, quando o povo de Israel havia saído do Egito e estava indo em direção a Canaã, a terra prometida, Deus que já havia vasculhado, sondado o povo de Canaã, os jebuseus, os amorreus, toda aquela turma, os cananeus que já estavam, Deus já havia sondado eles, já visto o costume que eles tinham de vida e havia reprovado. E por observar, voltou e disse a Moisés dizer ao povo para não marcar o corpo dos judeus, como era costume do povo de Canaã. Então, por conta disto, eu fico com a Bíblia, apesar de eu achar que alguns são interessantes de se ver, mas eu não estou aqui para seguir o meu achismo, as coisas que eu acho interessantes. Estou aqui para seguir a Bíblia condena, então eu fico com a Bíblia, não faço, não aconselho quem faz. Eu acho que a pessoa que tem esse conhecimento da Bíblia, ele está pecando, A Bíblia fala assim que o tempo da ignorância não será levado em conta, não será levado em consideração. Paulo é que recita isso. Eu acho isso uma besteira, velho. Porque eles mesmos falam que Deus ama todo mundo igual e aceita todos, por que ele vai recusar o povo que tem tatu? Sem eles fazer nada, sabe? Eu acho que tatuagem não é motivo disso, não. Segundo o livro de Coríntios, você precisa ver dentro do seu coração qual que é a razão dessa tatuagem. Eu sempre pergunto para algumas pessoas que me questionam sobre tatuagens, alguns adolescentes, jovens que eu trabalho com eles, eles perguntam: pastor, devo fazer uma tatuagem, sim ou não? Tatuagem é pecado? Eu pergunto para você, qual é a intenção do seu coração fazer essa tatuagem? Você quer expor o que e para quem?
Se você quer expor uma rebeldia, uma revolta, quer trazer sensualidade dentro disso daí, sai fora. Parte de outro princípio. Se os seus pais não gostam de tatuagem e não te abençoam a fazer tatuagem, e você faz tatuagem, tatuagem se torna pecado na sua vida. Mesmo porque, se você desobedecer aos seus pais, segundo o livro de Efésios, você está em pecado. Outro detalhe, Romanos capítulo 14 fala que se você faz algo e escandaliza o seu irmão, é melhor que você não faça. Paulo é bem contundente contra isso. E você fala assim, eu não vou escandalizar. E se você vai escandalizar toda a sua igreja fazendo uma tatuagem, qual é o real benefício dessa sua tatuagem? Escandalizar o seu irmão? Trazer revolta? Rebeldia? Você precisa aparecer, explorar o que e para quem com a sua tatuagem. As bases que estão sendo citadas estão fora de contexto. Essa é a questão. Então esse de Levíticos que você falou, o versículo anterior fala que não se deve aparar os cantos da barba e nem cortar o cabelo em círculo, né? Agora, por que um versículo a gente tem que seguir e os outros não? A gente percebe então que toda essa questão da lei não pode ser levada ao pé da letra da maneira que as pessoas estão querendo. Outra coisa é que as marcas sobre o corpo não tratam de tatuagens, tratam de um culto e adoração aos mortos, está escrito isso lá. As outras passagens falam de escândalo, e escândalo é aquilo que derruba o irmão da fé, não é necessariamente aquilo que te incomoda. Quando eu faço uma tatuagem, como é que você perde a fé? Não faz sentido isso. Agora, o meu pai pode perder a fé. Às vezes o meu pai, que não é cristão, ele pode olhar e falar assim... Pessoas que estão mais próximas de você. Então tem que discernir essa questão do escândalo. A ideia de templo do Espírito Santo, eu também acho que é uma ideia fora do contexto, porque sozinho eu não posso ser chamado templo do Espírito Santo. A gente só é igreja quando lá 2 ou mais reunidos. Então essa questão na passagem lá que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é esse corpo. Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não, o corpo é a igreja. Então eu, indivíduo separadamente, sou pedra viva, como acho que fala em Pedro, se eu não me engano. Parte da edificação espiritual, que é aquilo que nós chamamos de templo do Espírito Santo. Então, sobre o lance de religião, eu acho que onde tem ignorância, a sabedoria ela vaza, né, cara? Uma pessoa falar que, independente do seu credo, cor ou raça, você não poder fazer certo tipo de coisa, eu acho isso uma idiotice. Independente de religião ou não, eu acho que todo mundo é humano, sabe? Depende se o cara é judeu, chinês, sei lá o que ele é humano. E cada humano tem sua convicção, cara. E não é porque eu vou ser crente aqui hoje, se eu quiser fazer uma tatuagem eu não posso fazer, porque isso tá errado. A própria Bíblia fala que Jesus vai voltar com a coxa esquerda tatuada, Rei dos Reis. Isso aí tá na Bíblia. Vai saber a forma que eles quis falar isso, né? Mas tá lá. Então eu acho que eu não vejo problema nisso. Seu corpo é o seu templo, é a única coisa que você tem nesse mundo aqui. Eu acho que a passagem dele aí só cabe a você. Também mais que você imaginou? Eu acho que o pecado, velho, o pecado ele tá dentro de cada um, tá ligado? Tipo assim, o assassino, o cara que mata, o maníaco do parque, que ele mata, na hora que ele tá fazendo, ele tá seguindo o coração dele, sabe? Será que isso aí na hora pra ele é pecado? Ou alguém precisava fazer isso e ele fez? Eu acho que o pecado é cada um que define. Se a pessoa achar que é pecado a tatuagem, ela vai achar que é pecado a tatuagem, sabe? Mas se ela não tiver uma visão sobre isso, não vai ser uma religião que vai mandar ou alguma entidade superior. Tem preconceito, mas é mais, hoje em dia, como já estamos mais atual, é algo assim, a pessoa repara quando é uma coisa bem feita, quando é uma tatuagem, digamos, de cadeia. Mas mesmo assim, depende do local, tem gente que olha meio torto assim, mas hoje em dia é bem mais aceito. Acaba que sofre, né? Assim, nunca foi nada exagerado, não. Eu até levo na brincadeira, se eu fosse levar mais a sério, talvez eu ficaria grilada e... Enfim. Mas uma vez, inclusive, eu tava passeando com o meu cachorro, que é grandão, assim, né? Ele é mansinho, mas assusta. E passou uma senhorinha do lado, assim, arregalou o olho. Eu tava com as tatuagens mostrando, ela fez assim, indignada. Eu fico rindo, né? Não vou levar a sério, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou nada do que algumas pessoas podem pensar, então pra mim tá tranquilo. Já sofri alguns olhares tortos, gente que fala, olha pra mim e fala, nossa, que coisa feia. Ai, mas é normal, né? Eu acho que as pessoas deveriam respeitar mais os outros, não ficar julgando, não ficar
Na verdade, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas mostram agressividade contra a gente, né? Eu acho que isso não é correto. Se você não gosta de alguma coisa e você vai falar só para ofender a pessoa, você tem que guardar a sua opinião para você mesmo. Eu não faço mais tatuagem. Eu creio que foi uma medida de Deus para a minha vida. Eu estava no espelho, olhando no espelho um dia, eu senti o Espírito Santo falar comigo, chega. Eu obedeci e eu senti muita paz nisso. A Bíblia diz que a paz é um belo de um sinal de que a gente escolheu certo. E eu senti de parar. Não vou aqui dizer que talvez a pessoa faça e vá para o inferno. Eu não vou falar um negócio desse, porque a Bíblia não me diz isso. Mas eu preciso crer que a tatuagem, para mim, ela é uma vaidade. Ela é simplesmente uma vaidade. E eu preciso reconhecer o fato de que eu nunca vi Jesus fazendo tatuagem. Ele mesmo disse, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Então, quanto mais eu olho para ele, menos tatuagem eu vejo. Então, assim, eu não tenho necessidade alguma de fazer isso. Eu não tenho necessidade de exteriorizar uma coisa que está dentro de mim. Se eu tenho que botar alguma coisa para fora, é o amor de Cristo, é a pessoa dele, a essência dele, as palavras dele e o poder do Evangelho. E eu creio que quando a gente gastar mais tempo se preocupando com as coisas do céu, a gente vai ter menos tempo para se preocupar com as coisas aqui da terra. Amém? Olhe mais para Jesus. Esse é um assunto que me causa uma certa indignação, porque ele traz confusão, e nada do que traz confusão tem a ver com Deus. Então, assim, vamos gastar mais tempo pensando como a gente deve fazer para alcançar o perdido, do que tentar arrumar alguma justificativa gospel para fazer o que a gente quer fazer. Amém? Deus te abençoe e vai orar. Valeu! Pense bastante antes de fazer. Pense o porquê que você está fazendo tal desenho ou tal frase. Pense no lugar também. Mas antes do lugar, pense mesmo no porquê. Pensa no que aquilo representa para você. Pensa se aquilo realmente é o seu ideal, se é o que você acredita mesmo. Ou se você está fazendo porque é legal, se os outros vão achar legal, porque está na moda. Entendeu? Um conselho grande que eu dou assim não faço nada por moda, não faço nada por impulso. Pense 10 vezes antes de fazer. E se for isso mesmo, aí faz. Pense bem antes de fazer uma tatuagem. Eu conheço vários jovens, várias pessoas que se fizessem uma tatuagem, que se fosse hoje, não fariam tatuagem. Que fizeram uma tatuagem e que se fosse hoje, não fariam. Pense bem, passe pelas 3 peneiras. Coríntios 10, 1 Coríntios 10, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 14. Não me arrependo de nenhuma tatuagem. Eu acho que as pessoas que se arrependem, elas não se arrependem de terem feito uma tatuagem. Elas geralmente se arrependem do desenho. Tanto é que as pessoas que removem tatuagem com laser, elas voltam para fazer um em cima do local. Então elas não se arrependeram de ter feito uma tatuagem, elas se arrependeram do desenho apenas. Eu acho que uma pessoa que quer fazer tatuagem, ela deve pesquisar bastante sobre a ideia dela, ver o trabalho do tatuador, ver o portfólio. Se ela gostar do estilo, ela conhece o estúdio, né? Tem que procurar um estúdio confiável e aí eu acho que dá certo. Uma vez eu vi o PC Siqueira falar uma parada sobre tatuagem interessante. Ele falou que a tatuagem é como se fosse um limitador social, sabe? Você sabe se a pessoa vale a pena ou não só da forma que ela te olha. E é bem nessa mesmo. Tem gente que acha que por você ter tatu exposto, ou algum tipo de piercing ou modificação corporal, você vai deixar de ter um coração parecido com o dele, talvez. Isso rola mesmo. Só que isso é mais na visão de fora, na visão de quem é ignorante sobre humanos. O verdadeiro valor da pessoa não está na forma dela de vestir, está no caráter, tá em como ela lida com a situação. Eu fiz porque eu não sou desse planeta. Eu não gosto do padrão humano, da forma que eles impõem ser para ser certo. Eu não sou desse planeta. 10 vezes. Não tem como arrepender da história, né? Nossa história ela é escrita por a gente mesmo. Então, depender da história é negar o eu. Quem nega o eu tá frito. Isso é pecado.
cristão? A gente sempre pede pra você evitar pimenta, carne de... E chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado a você que está aí, que nos acompanhou, que nos assistiu. Não esqueça, tá aqui ó, todas as nossas redes sociais. Entra lá e você vai ter mais vídeos sobre tatuagem lá no nosso canal do YouTube. Vai ter a nossa opinião também. Então muito obrigado, que Deus te abençoe, te prospere. Tamo junto sempre, valeu demais, é nóis. Chapolin Colorado pra vocês. A gente sabe o que é o amor, é que a gente sabe a Deus, é que a gente sabe a Deus. A gente já fez coisa louca que nem um fariseu topou. Um pouco a gente fez de tudo, a gente nunca se cansou. A gente renasceu pra Cristo, a gente tá pro que vier. A gente falta um parafuso, a gente quer o que Deus quer. A gente foi condecorado, a gente já ganhou o troféu. A gente